Nós precisamos pensar muito antes de falar qualquer coisa, porque as nossas palavras têm um poder muito grande, tanto para edificação quanto para destruição. Então não podemos sair falando o que vem na nossa mente, porque podemos provocar destruição. E com relação às nossas atitudes, às nossas decisões, podemos tomá-las precipitadamente? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilho com você a Palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, vai assistir o primeiro vídeo. Ou você já acompanha o canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu? Tome a sua decisão. Se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com seus amigos e também que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, onde está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos relata o que Jesus fez, ensinou e começou a fazer até o momento que ele foi recebido na glória. E quem nos dá essa dica é Lucas. Há algumas controvérsias contra a autoria do Atos dos Apóstolos, mas lendo atentamente, logo no início, nós vamos perceber que Lucas fez esse relato. E ele fez isso direcionado a um amigo chamado Teófilo. Podemos ver no primeiro capítulo, no primeiro versículo também, que ele diz assim: Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o Atos dos Apóstolos é o mesmo que Atos do Espírito Santo. Algum estudioso já falou sobre isso. E eu quero hoje, ousadamente, dar uma nova denominação, ou seja, um novo título para essa playlist, não para o Atos dos Apóstolos, mas para a playlist. Eu vou denominar de Boas Atitudes. Nós já temos aqui duas playlists. A primeira, falei sobre a fé e intitulei de A Natureza da Fé, como está em Hebreus capítulo 11. A segunda playlist foi denominada de Primeiro o Reino de Deus, baseada em Mateus capítulo 6, onde nós falamos sobre a oração, a necessidade de orarmos, é ter fé e orar, para que Deus atenda a nossa oração. Porque ele disse que quando nós oramos, ele ouve o nosso clamor, ele atende a nossa oração. É o único que pode fazer isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 1, verso 8, quando eu li que ele disse que os discípulos ouviram a palavra do Senhor e questionaram. Eles perguntaram para Jesus se era este o momento que ia ser feito a restituição a Israel, ou seja, que Deus ia honrar Israel, Deus ia restituir o reinado de Israel. E Jesus então disse para eles que eles não precisavam ficar preocupados com isso, porque isso vinha de Deus, o Pai é que sabia o tempo certo. Mas antes que isso acontecesse, eles seriam revestidos de poder. Comecei o vídeo falando sobre as nossas atitudes, as nossas palavras que precisam ser pensadas, precisam ser bem formuladas, porque depois que nós falamos, não tem como retirar aquilo que nós falamos. A nossa palavra pode edificar e pode também destruir. Então é bom que a gente pense bem antes de falar qualquer coisa, para que não cause uma destruição, quando no fundo nós queremos construir, nós queremos edificar, mas se não sabemos falar, nós vamos, ao invés de edificar, vamos destruir. Então precisamos pensar muito bem quando nós vamos falar. E com relação às nossas atitudes também, da mesma forma, nós temos que fazer tudo bem pensado. Mesmo quando a gente calcula tudo direitinho, a gente pensa, a gente ora, às vezes a gente fala alguma palavra que vai prejudicar alguém, ou a gente toma alguma atitude que vai também prejudicar alguém. Eu separei aqui como dividido o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, que do verso 1 ao verso 5, nós podemos entender que ele traça aqui o objetivo principal do livro. Lucas está falando que ele fez o primeiro tratado, que seria o Evangelho, e agora esse segundo, que é o Atos dos Apóstolos.
direcionado a este amigo e naturalmente direcionado a todos que querem conhecer a palavra. Por isso que está aí até hoje. E a igreja está de pé. A igreja passou por muitas aflições, muitos ataques, muitos discípulos morreram, mas a igreja continua. A igreja é, sim, muito atacada. Já foi e será ainda no futuro, mas a igreja jamais será destruída, porque a igreja é edificada em Jesus. Foi por isso que ele foi para o Calvário. Foi por isso que Jesus foi morto e ressuscitou triunfantemente para dar vitória para a sua igreja. Se nós permanecermos firmes, vamos passar por momentos difíceis, como passaram os apóstolos, os discípulos de Jesus, e tantos outros que morreram, pagaram com a própria vida. Muitos de nós também pode ser que aconteça conosco da mesma forma. Não podemos estar com medo, porque sabemos que Jesus, ele cuida da sua igreja. Nós não precisamos ficar preocupados com homens que vão defender a igreja, porque a igreja não precisa ser defendida por homem algum. O que nós temos que fazer é testificar da igreja, é falar de Jesus, é falar do Espírito Santo, falar da palavra de Deus, falar da necessidade que o homem tem de reconhecer os seus pecados, de aceitar a Jesus, reconhecer o projeto de salvação que Deus tem para nós, e então a igreja vai permanecer. Nós vamos passar, virão os novos convertidos, os nossos filhos, os nossos netos, e assim a igreja permanecerá até o fim dos tempos, ou seja, a igreja será glorificada. Quando tudo isso passar, a igreja permanecerá. O que vai permanecer é a igreja de Jesus Cristo, é o reino de Deus, porque ele veio estabelecer este reino. Então aqui nós vamos olhar, do verso 1 ao verso 5, ele fala desse objetivo. Do verso 6 ao verso 11, ele traça aqui a missão para os discípulos, e ele fala para eles irem até os confins da terra. Já repararam que sempre eu falo aqui, compartilho a palavra, para que nós possamos pregar a palavra até os confins da terra? Então esse é o objetivo da igreja. Nós não temos um limite, não temos barreiras espirituais. Nós temos hoje muitos países, muitos continentes, há lugares que é difícil entrar com a palavra de Deus, missionários têm que entrar disfarçados, entram como um profissional liberal ou qualquer outra profissão, e ali então ele procura dar testemunho, procura falar do amor de Deus, procura pregar o evangelho, mas sem total liberdade como nós temos aqui no Brasil. Muitos ainda reclamam que nós não temos liberdade. Nós podemos fazer muito aqui, e certamente virão algumas restrições para nós também, virão algumas proibições, mas isso não vai tirar de dentro de nós o amor que nós temos por Jesus. O desejo que nós temos de pregar a palavra vai permanecer. Se nós não pudermos gritar, vamos falar baixinho. Vamos dar testemunho se não pudermos falar. Mas vamos continuar, porque nós sabemos que Deus vai permanecer fiel, independente do homem ser fiel ou não. Independente da autoridade te proibir de falar, Deus não vai ter a sua mão diminuída, o seu poder diminuído. Então, não temos que ficar atemorizados. Aí, seguindo para frente, eu não vou ler muitos versículos, porque senão vamos fazer um vídeo longo demais, e esse não é o nosso objetivo. É esclarecer de uma forma bem simples, para que a gente possa tirar um proveito e estudar mais depois, com mais tempo, pegar a Bíblia, ler versículo por versículo, buscar referências, e assim a gente fortalecer cada vez mais a nossa fé, o nosso conhecimento, para a gente ser fortalecido, e assim os ataques virão, mas não vão nos destruir. Pode até nos abalar, mas nos destruir não vão conseguir. Do verso 12 ao verso 14, então ele fala ali, os discípulos estavam reunidos, Eles fizeram a primeira reunião deles, Judas tinha perecido, e eles precisavam então substituir Judas, e escolheram Matias como novo discípulo. Então já estava aí se fazendo a organização ministerial. O ministério precisava estar unido, coeso, falando a mesma linguagem. Hoje há tantas linguagens diversificadas. São cristãos, mas tem várias correntes do cristianismo. Tem pessoas que pensam de uma forma, outros pensam de outra forma, mas o mais importante é nós mantermos a essência, o evangelho, porque a verdade está na palavra de Deus. Alguns torcem, alguns entendem diferente, mas precisam entender que Jesus é o mesmo. Ele disse em Hebreus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nenhuma sombra de dúvida, de variação no comportamento de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Os discípulos procuraram entender isso. Certamente eles tinham divergência entre eles, mas procuraram trabalhar coesos, unidos para a palavra de Deus.
Do verso 15 ao verso 26 está encerrando. Judas então foi substituído, o novo discípulo é Matias, e eles estavam então já revestidos, porque a promessa foi feita para eles ficarem em Jerusalém, eles ficaram ali reunidos em oração, certamente em jejum, fazendo penitência, e firmes, e depois, no segundo capítulo, no que nós vamos entrar, que é o capítulo 2, nós vamos ver que esta promessa foi cumprida. Deus derramou sobre eles este poder que Jesus falou. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, as nossas atitudes, assim como as nossas palavras, vão determinar o que nós seremos, o que será de nós, o que será dessa terra, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos e assim por diante. O que será da igreja no futuro? Vai depender das nossas atitudes hoje, das nossas palavras hoje. Porque se nós estamos de pé como igreja, é porque aqueles homens tiveram palavras firmes, tiveram atitudes coesas, trabalharam juntos, pagaram um preço para a igreja estar de pé hoje. E o que nós estamos fazendo para a igreja do futuro? Vamos pensar nisso? Eu te agradeço porque você chegou até aqui, que você possa continuar sempre acompanhando a playlist denominada Boas Atitudes, que nós possamos ter boas atitudes, tomar boas decisões, falar coisas boas, para que a igreja se mantenha de pé e cresça cada vez mais, seja uma igreja edificada, uma igreja avivada, uma igreja poderosa, que a terra e as artimanhas de Satanás não prevalecerão contra essa igreja. Mas se nós cruzarmos os braços, se nós agirmos impensado, se nós tomarmos decisões incoerentes, pode trazer um reflexo negativo para a igreja no futuro. Vamos pensar nisso. Muito obrigado, que você tenha paz no seu coração. Pode me acompanhar também nas demais redes sociais, no Facebook, no Instagram. Meu WhatsApp está aí na descrição, se você quiser adicionar o meu número, podemos conversar, podemos orar juntos e podemos esclarecer dúvidas, porque todos nós temos, mas Deus tem o esclarecimento. Ele é o professor especial e quer nos ensinar. Vamos aprender com Jesus. Paz no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.